No episódio de hoje, vamos contar a história de Carlos Dias. Quem é Carlos Dias? Carlos Dias só participou de um programa do History Channel que foi considerado um super-humano por quem? Stan Lee. Quem é Stan Lee? Só foi o criador do Homem-Aranha. E hoje ele vai nos dar o prazer de bater um papinho sobre ultramaratonas. Certo, Carlos? Certo, Fernando. É um prazer enorme estar junto com você aí para compartilhar um pouquinho da minha história e falar um pouco da ultramaratona, que é um esporte que vem crescendo no Brasil. Topa bater um papinho? Com certeza. Vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. Sexta-feira, tomando um cafezinho aqui no Arte em Pétalas Café, é isso? Isso, aqui no Vamos Arte em brindar um Pétalas café aqui. Enquanto isso, o Carlos vai nos contar um pouquinho aí da sua aventura de ultramaratonista. Vamos lá? Vamos lá. Vamos contar primeiro essa história do History, que você foi entrevistado lá pelo pessoal. Como que foi essa... Conta pra gente aí como que... Para mim foi uma grande surpresa, porque a gente vem realizando nossos projetos, desafios. A gente nunca espera que um programa como um History, um Discovery... dirigido por um cara que, né? Dirigido ainda pelo Stan Lee, a gente quer ir ao Brasil para comprovar se você é um super-humano. Eu até falei, pô, eu não quero comprovar se eu sou ou não. Comprovar se é um super-humano. Isso, daí eles agendaram e vieram com a equipe até a minha casa em São Bernardo do Campo. Foi uma coisa assim fascinante, né? Receber toda a equipe do History na minha casa. E eu fiz um desafio de correr 103 quilômetros de São Bernardo do Campo até a Pedra Grande, em Atibaia, que é um lugar onde eu treino. Uhum. Então a gente foi todo monitorado com filmagem, aqueles drones, né? Foi uma coisa bem cinematográfica, né? E eles foram acompanhando e depois eu fiz um exame, um check-up lá na clínica do Sports Lab, né? Com o doutor Rogério Neves, que é onde eu treino hoje. Treina, né? Até hoje. Hoje eu treino até hoje com o doutor lá. Ele passa toda a estrutura para mim. E aí eu fui eleito, né, super-humano. No final do programa eles fazem uma avaliação. O médico também, eles tentam achar alguma coisa diferente. E na realidade o que eles acharam foi a parte mental, né, que é o meu diferencial. Que em momentos extremos, em provas extremas, eu consigo me manter na prova sem ter nenhum tipo de lesão. Uhum. Então são 22 anos de carreira que eu não tive nenhum tipo de lesão que me tirou das provas. Então, além de não ter tido nenhum tipo de lesão, eu também fui eleito super-humano por abraçar uma causa que é justamente usar o esporte como ferramenta para ajudar um hospital como o GRAAC a combater e a vencer o câncer infantil. O que te motivou a começar a correr? Por que você não foi fazer outra coisa? Andar de bicicleta, fazer natação? Por que você foi correr? Tem algum motivo especial? Na realidade, desde pequeno eu sempre pratiquei outros esportes. Eu comecei com futebol, como qualquer jogador. Qualquer menino sonha de ser... no Brasil vai para o campo de terra lá, que fica perto de casa. Eu comecei jogando em São Bernardo nos campos de terra. Depois fui jogador de vôlei, fui jogar vôlei. Tinha uns projetos em Santo André, na Pirelli, eu fui fazer vôlei. Depois ciclista. Na época do exército eu fui dispensado por excesso de contingente, né, que é o famoso excesso de contingente, mas eu procurei como voluntário a brigada de paraquedista e eu fui saltar de paraquedas. Foi. E depois veio a corrida. Mas ela tomou mais força quando o Ayrton Senna morreu, por exemplo, em 94. Eu em 93 já corria, já fazia algumas corridinhas, mas sem muita pretensão. E aí, eu era muito fã do Ayrton Senna. O Ayrton Senna morreu, os domingos eram muito, muito vazios. Aí eu decidi me inscrever numa prova na Vila Prudente, de 10 quilômetros. E aí, a partir daquela prova, eu não parei mais de correr. Por que você foi correr longas distâncias? Teve E aí, agora eu quero correr 100, 200... Sei lá, você percebeu que assim, não, eu sou feito para isso, porque a prova de 10 é muito rápida, porque eu não chego a suar. Você falou assim, não, agora eu quero algo a mais. Porque quase ninguém vai para ultra, né? É um esporte muito criterioso, precisa
de ter um treinamento muito específico, desgasta muito o corpo. E como que você falou assim, não, agora eu quero isso no meu esporte? É isso que o que mais me chamou a atenção da ultramaratona é o grau de exigência que ela oferecia. Era um desafio, eu sempre fui apaixonado por desafios e nunca peguei atalhos. Eu nunca falei, eu vou pegar e vou fazer isso aqui porque é mais fácil. Eu acho que o caminho mais longo oferece oportunidades maiores de você se aprofundar no conhecimento e também era tão exigente, você tinha que fazer uma prova de 100 quilômetros, você tem que treinar. Então você tem que achar um jeito de treinar, né? Eu no caso, eu trabalhava o dia inteiro das 8 às 18, fazia faculdade à noite, eu ia para a empresa correndo. Então eu acabava fazendo do meu dia uma grande aventura. A ultramaratona me ofereceu esse desafio. Ela me fazia sentir vivo e aumentava meu entusiasmo a cada dia. Isso no início foi forte. E aquela coisa de, por exemplo, eu queria fazer diferença no esporte para dar para minha mãe, por exemplo, um retorno de agradecimento, né? Então, minha mãe, ela sempre foi uma ultramaratona da vida. Sim. Eu perdi meu pai quando tinha 2 anos, ela foi lá, ela foi família. a grande atleta, né? Que eu tinha eu e minhas 2 irmãs, eu com 2, minha irmã com 4 e a minha irmã mais era com 6. Nossa, e meu pai faleceu nessa época e minha mãe não tinha estrutura nenhuma. Ela era analfabeta, ela faxineira de uma empresa, então ela foi realmente uma ultramaratona. Ela abraçou o desafio de correr a ultramaratona da vida lá e sonhou ver a gente dentro da universidade e tudo. Então eu via no esporte uma forma de trazer um pouco de agradecimento para ela. Depois de ter cruzado de costa a costa, né, os Estados Unidos. De Nova York a São Francisco, foi uma experiência assim, incrível. Eu e um ciclista, o Francisco, ele é lá da Paraíba, ele nunca tinha saído do Brasil, e ele se propôs a ir comigo, levando toda a estrutura na bicicleta. E eu fui correndo e ele do meu lado com a bicicleta. Então imagina a paciência dele de ficar comigo, foram 60 dias de travessia, vindo do meu lado. E o pessoal no percurso aí dos Estados Unidos, eles te complementavam? O americano te incentivavam? ele foi extremamente solidário, é um povo que eu tenho um respeito enorme por essa experiência que eu tive. E outras também, quando eu fui correr no Arizona, eles me ofereciam a casa deles, eu saía do hotel e ficava na casa dos americanos. E nessa travessia a gente, todos os dias tinha uma surpresa boa. Agora que você circulou o mapa do Brasil correndo, quantos quilômetros deu isso? Foram 18.250 quilômetros em 325 dias. Um ano, né? Foi quase um ano, né? Quase um ano, quase um ano. E foi uma média de 56 quilômetros por dia, se for calcular. Mas teve dias que eu corri 120 quilômetros, teve dia que eu corri 100, teve dias que eu não corri, que era as capitais. Eu chegava nas capitais e descansava, procurava sempre os profissionais, agendava os profissionais da área médica e também fazia divulgação com a imprensa para aquele desafio estar sempre. Mas esse você foi sozinho ou alguém te acompanhou? No início eu tive um ciclista comigo, que ele ficou um mês, que ele pegou um mês de férias e foi até Goiás comigo. Aí depois desse mês... Daí, de Goiás para frente eu fui sozinho, ou às vezes atletas corriam um dia comigo, às vezes corria 2. A Polícia Rodoviária Federal, muitas vezes na parte da tarde para a noite, ficava comigo fazendo escolta. O pessoal do Exército Brasileiro também foi um grande suporte. Isso aqui é uma série. É uma série, a Race the Plant, que são vários locais. Em lugares extremos. O primeiro que eu fiz foi em Gobi, Mongólia. Depois fiz o Saara, fiz o deserto da Antártida, mais frio. Fiz o Atacama, que é o mais seco. Fiz a Jordânia, o Nepal e a ilha de Madagascar no ano passado. E agora foi o meu oitavo deserto que eu fiz. Foi os vulcões, né, que foi um ambiente extremo que exigiu muito de mim, mas eu fiquei muito feliz nessa prova, que além de ter completado os 250 quilômetros, ganho a medalha dos 250 quilômetros, eu ganhei um troféu que eles dão uma vez por ano para um atleta, que chama o Spirit Awards, né? Que é um troféu que é para atletas que têm espírito esportivo, que durante uma prova ajuda outro atleta.
Eu ajudei um atleta da o Itália. fair play, né? O famoso Isso, fair play. Tem um desafio que eu estou desenhando para focar na Olimpíada. Eu quero percorrer aí 10 mil quilômetros pelo Brasil e chegar no Rio de Janeiro levando uma mensagem para os atletas. Ainda estou desenhando isso, mas eu não quero ir sozinho. Eu quero levar o Vladimir comigo, né, eu como guia dele. Né, daí a gente levar essa mensagem para os atletas e para os para-atletas. Né, percorrer o Brasil inteiro pegando essas mensagens de brasileiros, de todo o povo brasileiro, imitando um pouquinho o caminho da tocha olímpica e chegar no Rio de Janeiro, lá quase na abertura dos Jogos Olímpicos, para entregar para os atletas lá na Vila Olímpica uma mensagem de positiva, mas não só para o meu desenho aí para o próximo ano, estão desenhando ainda. Agora, Carlos, é o seguinte, se o cara quiser te contratar para fazer uma palestra, uma feira, sei lá, fazer uma clínica, de repente algum clube, alguma associação de corrida, pô, vamos chamar ele para fazer uma palestra para motivar os corredores, os atletas de qualquer esporte. Como que ele entra em contato com você? Eu tenho o meu blog, que é o www.carlosdiasultra.com.br. Lá tem os contatos, mas também tem o Instagram, @carlosdiasultra, ou pelo telefone, que hoje é o WhatsApp, né? Que é 011 97439 4151. Esses contatos aí pode ligar direto para mim. Carlos, é o seguinte, você é muito gente boa, toda vez que eu preciso você me atende. Para quem acompanha o blog, seguidordefidip.com.br, tem a história dele. O cara sempre me atende, gente boa pra caramba, de uma humildade exemplar. Cara, agradeço muito. Fernando, eu que agradeço. Muito obrigado. Boas corridas, cara. Que Obrigado. você consiga sempre conquistar aí suas metas. E pessoal, gostou do vídeo? Gostou desse episódio? Dá um joinha pra nós aí. E até a próxima. Valeu, Carlos. Obrigado. Até mais. Até mais.